Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Já tô te vendo aí, Rafa, já te chamo. Tô só fixando aqui o comentário para as pessoas saberem do que a gente tá falando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu chamar aqui Rafael para entrar. Noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de propósito parte 2, mas a gente vai focar nos contratos na empresa. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a Tudo todos. bem? Boa noite, Tudo pessoal. Vamos bem? entrando, vamos chegando, sejam muito bem-vindos às nossas quartas. Tá Mais se um aquecendo, dia de Rafa? quarta. É, os 30 minutinhos de quarta. Então, essa semana é quarta, talvez semana que vem seja outro dia, porque a gente vai algum dia mudar o tema, a gente vai entrar um pouquinho na gestão hospitalar, mas a gente anuncia aí pelo Instagram. Vamos tentar manter as quartas-feiras, talvez mudar, enfim. A gente está articulando um monte de coisa nova. Rafa, hoje a gente vai entrar num tema que muita gente tem perguntado, né? E a gente tem percebido isso nos cursos, nas consultorias, nos bate-papos, nas palestras, nos eventos, em todos os cantos, em todos os lugares. As pessoas falando muito sobre empresa, crescimento, contratação, regime de contratação, enfim. Isso tem crescido e a gente, vamos lá, né? Vamos falar sobre isso alinhado ao propósito da empresa. Porque não faz sentido falar sobre isso de uma forma solta, de uma forma muito aleatória mesmo, porque a maioria das dúvidas, né, quando a gente junta as coisas, elas vão se encontrando, né? Principalmente de uns tempos para cá. A profissão tomando um formato aí grande, acho que as pessoas estão se empoderando mais dos seus negócios, se olhando mais como empresas. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, gente, boa noite. Eu sou Luciana Belitari, sou fisioterapeuta, Apresentadora. apresentadora oficial do negócio e do Gestão Fisioterapia. Vocês vejam isso. Do aprimoramento, né, Lu, E dos também, né? As aprimoramentos, dos cursos. introduções. Eu começo os cursos de aprimoramento. Então, assistam sempre a primeira aula e os masterclass conosco para vocês ficarem encantados e olharem para vocês com outros olhos. Inclusive, em junho, né, nós teremos um evento, né? Se eu não me engano. Em junho, a gente vai ter um evento que vai ser bem legal. A gente está montando. Daqui a pouco a gente começa a divulgar também. Vai ser um evento free, vai ter surpresa no meio do evento, que a gente não vai contar agora. Não dá spoiler. Não vai dar spoiler, porque vai ter uma surpresinha bem bacana. Eu acho que quem participar vai gostar muito. Mas vamos lá, né, Rafa? Vamos falar um pouquinho sobre sobre empresa, sobre contratação, sobre propósito, mas num foco mais de crescimento empresarial e mais direto. Algumas perguntas também foram enviadas, eu vou colocar algumas perguntas, a gente vai responder essas perguntas aqui. E foram muito nesse sentido, né? De tipo de contratação, recibo. As pessoas estão perguntando muito isso, muitas dúvidas em relação a isso. E que bom que não estão se batendo, que estão perguntando, que estão buscando. Então, eu acho que eu posso começar definindo empresa, né? Empresa, gente, por definição, é interessante quando eu falo isso nos cursos. Que é empresa? Porque todo mundo para assim. Sei. Eu sei o que é assim, mas não sei definir. Empresa é realmente uma coisa abstrata, né? É uma instituição, uma organização, né, que faz ali algum tipo de atividade econômica. E a empresa ela é reconhecida pela sociedade, assim, a gente falando um conceito bem clássico, quando ela traz algum tipo de benefício, seja a venda de algum produto, seja algum serviço prestado para a sociedade. E ela vai ter que ter um resultado financeiro para poder promover isso, né? E para crescer, ela vai ter que ter uma organização, inclusive financeira, uma organização estrutural para que isso aconteça. E o empresário é a pessoa que
tem o CNPJ, não é a empresa que tem o CNPJ, é o empresário, né? O CNPJ, ele está no nome dos empresários, dos sócios. Então, é essa pessoa que trabalha com empresas, né? É isso. Acho que é uma definição bem clássica, uma coisa abstrata, né? A gente pode partir daí. A partir daí, Rafa, aí agora eu vou devolver para você, e aí eu vou usar aqui um roteirinho, algumas perguntas para eu não esquecer absolutamente nada. Uma coisa que as pessoas trouxeram muito e a gente arredondou aqui, né? Foi sobre dimensionamento da empresa e fases do negócio. Quando é que eu penso em crescer? É só quando eu tenho dinheiro? Ou eu vou aumentando? Eu tenho lá minha clínica, meu consultório, resolvo colocar também um estúdio de pilates, eu coloco mais alguma coisa. Para onde vai esse crescimento? Como é que eu dimensiono, né, de acordo com as fases do negócio? Eu devolvo para você agora. Sim, vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo, né? Quem está chegando, quem está entrando. A gente puxa, acho que o primeiro elemento, né, que a gente tem que avaliar em qualquer dimensionamento, tentativa de expansão, de avaliação, é puxar o propósito, né? Subir uns degrauzinhos, ir lá para cima, avaliar se o que nós temos hoje está alinhado ao propósito, aos objetivos do negócio. Eu acho que a nossa live, inclusive, tá rolada nisso. Então, assim, o primeiro ponto é se o dimensionamento que eu estou ou o dimensionamento que eu quero ir, ele está correspondendo ao propósito que eu tô colocando, que eu estou me inserindo. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. E em cada fase do negócio, nós temos que entender em quais processos e projetos nós estamos envolvidos, que está inerente àquela construção, né? Então, vamos lá. Tu traz o elemento da expansão. Toda expansão ela gera risco. E o risco, a gente normalmente atrela ele à questão financeira. E não é só a questão financeira. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade, eu quero expandir para outra. Será que a outra ela tem uma capacidade de carregar consigo a cultura que eu desenvolvi naquela unidade? Porque eu não tenho tempo de ficar nas duas no mesmo período, no mesmo momento, né? Quais serão as estratégias que eu vou desenvolver para manter aquele padrão, aquela cultura, o propósito do meu negócio dentro dos dois modelos, né? Então, esse é um exemplo assim, básico, mas eu posso trazer para um dimensionamento até menor, de um autônomo, que, por exemplo, ele passa a atender mais pacientes durante o dia dele. Muito comum. Né? Como que ele vai carregar a cultura que ele... Vamos pensar que ele atendia um paciente por dia, ele passa a atender 6, 7. O volume é maior, a dedicação é maior. Como que ele vai padronizar, como que ele vai criar critérios, indicadores, avaliações do desempenho dele para garantir que a qualidade e a cultura se mantenha, né? Então são detalhes do negócio que nós vamos evoluindo e muitas vezes isso fica negligenciado, né? Então, quando eu penso em qualquer tipo de mencionamento, desde o micro até o que é maior, assim, não tem como. Nós precisamos fazer uma avaliação de cultura, como que aquilo está estabelecido, né? Como que aquilo funciona, como que as pessoas... Tu disse, o CNPJ, a empresa, ela não é um ente, né? Ela não é alguém. Ela é um número formado por pessoas. Né? Então, por isso que a gente sempre puxa cultura do negócio, que é como que você vai se relacionando. E isso tem que ter, uma cultura ela tem que ter, se for um profissional atendendo e se for 100. Tem. As pessoas têm que ter, é o padrão. Quando a gente fala cultura, gente, é como aquela empresa funciona, como as pessoas se sentem, quais são os valores daquela empresa, como é o comportamento das pessoas, como é que os gerentes, os empresários, os donos, os fisioterapeutas, como é que eles se comportam, como é que esses profissionais que trabalham ali são tratados, são capacitados. E isso vai gerar uma espécie de comportamento comum. Eu costumo trazer, Rafa, inclusive na primeira aula do aprimoramento, essa coisa assim. Você sabe aquela empresa que todo mundo diz, poxa, eu amo trabalhar lá, eu adoro ir para aquele lugar, eu me sinto bem. Isso faz parte da cultura, né? Essa sensação de bem-estar. Não é o melhor lugar, assim, salarial, tem muito isso, né? Não é o lugar que eu ganho mais, mas eu tenho uma paixão. Então, esse tem engajamento relevância, das né? pessoas, né? Esse que tem muito a ver com o propósito, inclusive, dos profissionais que estão ali engajados para atingir
uma meta, um resultado, como eles se entregam naquilo ali. Isso tem várias relações. A gente pode entrar na gestão de pessoas no nível bem detalhado, tem relação como essas pessoas são capacitadas, são remuneradas. Eu costumo falar que nem sempre que motivação tem relação direta com remuneração, apesar de ser muito importante. Mas tem um elemento, de estudo, né? É um elemento, mas tem um monte de estudo comportamental que mostra aí. A relação maior é se as pessoas sentem que a empresa está investindo nelas. Pessoal, do ponto de vista pessoal, tipo assim, ó, poxa, eu quero fazer um curso e aquele hospital me apoiou, melhorou minha escala, me deu férias tal período porque eu ia defender um doutorado, um mestrado, porque eu ia fazer uma especialização. Enfim, me deu um desconto na especialização. Essas coisas, às vezes, que a gente pensa que não tem, mas tem é o que a gente chama de salário emocional. O salário emocional vai para além da remuneração em si monetária. Mas, claro que remuneração digna é o básico. Eu sempre coloco isso, tá? Se não tiver dignidade ali na remuneração, você pode dar um monte de outros benefícios e vai ficar aquele vácuo ali. Não tenha dúvida nenhuma. Mas, e remuneração também ela é uma questão que normalmente os negócios... Vamos usar o exemplo do serviço de fisioterapia. Você não tem tantas oscilações. Sim. Né? Você não tem tantas oscilações. Se a gente for analisar as empresas de assistência domiciliar, não tem tantas oscilações no preço. O piso salarial, normalmente quando contrata CLT, paga piso. Então, ou pouco mais, não tem tanta variação. Agora, fazer sentido para a pessoa estar ali é o que, assim, é a maior relevância, né? Porque as pessoas estão cansadas de ficar... Eu fico imaginando um trabalhador que... Ele fica colocando um parafuso num carro o dia inteiro. Essa é a função dele. Que relevância que ele enxerga ali, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que os nossos colaboradores, as pessoas que estão envolvidas com a gente, elas tenham responsabilidade e faça sentido. Quando eu falo responsabilidade, não é jogar na mão das pessoas. Mas elas sentirem que aqui eu posso construir alguma coisa e eu entender que faz sentido para mim. Elas poderem contribuir para o crescimento, elas poderem perceber. Hoje eu assisti uma apresentação de uma pessoa que trabalha comigo, que ela trouxe um projeto muito fantástico. E assim, não é uma coisa imediata, mas ela disse, olha, eu trabalho com isso, eu não sabia, estou fazendo isso, isso, isso. Agora eu queria te apresentar um projeto, você reserva 20 minutos da minha agenda, vamos lá. E eu achei, nossa, se encaixa em várias coisas, inclusive aqui. No já só fiquei de olho, eu disse, poxa, essa aqui, ó, dá para puxar, tá com capacitação e tal. Então, assim, quando você tem que se sentir confortável. Isso tem a ver também com liderança, que é um tema que a gente aborda no curso também, né? E que a gente tem abordado, batido bastante. Liderança para além do gestor de processo, né? Liderança para aquela pessoa que influencia, que capacita, que estimula. Mas vamos responder umas perguntas bem práticas, que eu acho que o pessoal vai estar esperando por isso. Terceiriza ou contrata? Eu acho que foi o que mais apareceu. Terceirizar ou contratar? Qual estratégia seguir? Tá, vamos lá. Por um acaso, essas semanas, em diversos momentos, eu fiz essa discussão, né? Então, vamos lá. A estratégia de relação de contratação, relação de trabalho, ela precisa estar intrínseca no negócio. Vamos lá, eu explico. Antes de você decidir se vai contratar ou terceirizar, você precisa ver o que o seu negócio precisa. Qual que é a estratégia? Se atender um paciente é estratégico para o teu negócio, vamos fazer uma reflexão. Será que vale a pena você terceirizar para uma outra empresa fazer, um outro profissional fazer? Né? Porque quando a gente fala... Porque terceirização ela é um conceito. Ela não é um... Porque hoje tem muito essa lógica de... ver o quanto que eu vou gastar, da questão do preço, etc. E ela assim, é um equívoco a gente pensar assim. Porque se é estratégico aquilo para mim, é meu coração. Como que eu vou terceirizar meu coração? Né? Agora, eu tenho um serviço que ela é uma unha, que pode ser, por exemplo, um setor de contabilidade, que ao invés de você contratar um contador, você pode terceirizar um escritório que tem uma capacidade muito boa. E aquilo não vai estar para fora, não está estratégico no teu negócio para os clientes, para o negócio externamente falando, né? Tá ali dentro, onde você consegue controlar e ter uma relação mais fechada, né, dentro do teu negócio.
Agora, terceirizações, e assim, eu não é julgando se é bom ou ruim, tá? Eu acho que é estratégico, só que tem que valer a pena. Se você terceiriza uma atividade que ela é estratégia para o teu negócio, tu está colocando a sua prestação de serviço, a sua comunicação com o cliente na mão de outra pessoa, né? E eu não digo assim, ou fazer, não é execução da atividade, porque toda empresa, ela acaba terceirizando a atividade para alguém, que são os funcionários, os colaboradores, isso é natural. Só que os funcionários e colaboradores dentro do teu alinhamento, contratados por você, alinhados por você, até do ponto de vista legal, eles tendem a corresponder melhor na prestação de serviço. Quando eu falo melhor, mais alinhado à tua cultura, ao teu propósito. Né? A terceirizada, ela está alinhada ao propósito dela. Né? Exatamente. Então ela vai em tese, inclusive, ela tem que contratar direto, né, pela lei. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão. Uma outra discussão. Rafa, eu acho que é isso, né? As pessoas têm perguntado muito quem tem, né, as suas clínicas, mais clínicas, né, as clínicas de médio porte, tem trazido bastante. A outra pergunta que eu acho que a gente pode responder aqui, antes de partir para o desenvolvimento de cultura, foi assim: profissionais autônomos têm um valor X para emitir recibo? É uma coisa que surge bastante, né, Rafa? Os profissionais autônomos atendendo em domicílio, e eles perguntam se tem um teto, se não tem, até quando eles podem emitir recibo. Eu acho que é uma pergunta bem prática, de ordem prática, que a gente pode responder. Sim, vem bastante. Então vamos lá, o profissional autônomo ou profissional liberal, ele precisa, quando ele presta, né, ele recebe de pessoas físicas, né, então você recebe do paciente, em tese, assim, pela lei, a gente tem que preencher lá o carnê-leão, que vai fazer basicamente um balanço financeiro do teu mês, né, e tu vai lá e preenche, coloca o que entrou, né, vai fazer a organização do que você teve de custo. Então você está se declarando para a Receita Federal os seus balanços. O que é importante? Eu sempre, inclusive, oriento que sempre tenham um contador para fazer esse apoio. Porque, normalmente, assim, a gente vive num contexto tributário muito complicado no Brasil. Então, sempre tem regras mudando. Né? Então, é importante ver. Tem um teto de isenção, que está próximo ali de R$2.000 por mês. Né? Esse valor precisa ser confirmado, eu não lembro muito bem. Que por mês, se você faturar aquilo, você é isento. Mas, assim, é uma prática que o profissional autônomo tem que fazer a declaração. E tem um detalhe importante que nós temos que tomar cuidado hoje, que a gente está com o Pix, hoje e muita gente está fazendo, está evoluindo bem, e o Pix, ele é um programa federal também, arrolados aos bancos privados também, obviamente, e que é mais facilmente rastreado. Isso. Né? E hoje existe todo um impacto que como a gente está no mundo digital. Então é banco digital, as coisas estão automatizadas. Então, a Receita Federal em específico aqui no Brasil, ela é muito boa para ir descobrindo essas possíveis fraudes e tal. Então, assim, é um risco que quem não faz, né, tem muitos profissionais que acabam não fazendo, é um risco. Mas o interessante é fazer o carnê-leão, joga no Google lá carnê-leão, que vem um programinha para vocês podem baixar esse programinha. É simples, assim, é bem tranquilo de fazer. Só tem que ter a disciplina de você fazer todo mês. Então, o último dia do mês vigente, você pode fazer o do anterior. Aí vai vir a guia, paga a guia, e aí tu tá declarado. É até interessante, se no futuro quiser fazer um financiamento, alguma coisa, você tem uma renda declarada. Uma renda declarada. Autônomo sofre bastante quando vai chegando na meia-idade, ali uns 40, 45, que de repente já quer financiar alguma coisa, quer ir para uma casa diferente, enfim. Então, tem muita gente que reclama que não consegue comprovar renda. E aí, se você tem uma declaração, você consegue comprovar. Você consegue, porque é oficial. E outra coisa, né? Os bancos, eles estão bem firmes nisso, até para liberação de crédito. Então, por exemplo, alguém que tem consultório, hoje e está precisando de um crédito para uma retomada agora, porque ficou fechado na pandemia. Se não tem declaração, se não comprova a renda, não consegue justificar para o banco, falar assim, não, pode me emprestar que eu consigo pagar. E hoje é tudo sistematizado. Não tem aquela decisão do gerente, como era antigamente, o gerente vai lá e autoriza. Não, é tudo sistema. Você vai no programa, eu passo...
né? Então tem que Eu tomar sei. cuidado. Rafa, eu sempre falo uma coisa, meu pai sempre fala isso. Eu tô pagando muito imposto, aqui meu pai deve estar ganhando muito bem, queira pagar muito imposto. Então, eu acho que a gente tem que olhar para cima e para frente, né? Eu Sair concordo que nós temos dessa... que mudar o É, sistema tributário, mas é o que tem para hoje, assim. é o que E tem para outra, hoje. É o que tem para nós hoje. como gestores, a gente não pode negar a importância do imposto Exatamente. também, né? Porque quando a gente anda com um carro na rua, a gente para num semáforo que é subsidiado por imposto, andando na rua. É óbvio que Claro, tem impostos específicos para isso. Mas assim, não adianta você ter o melhor carro e uma rua ruim, toda né? quebrada, né? Vamos pensar no nosso negócio, uma rua toda quebrada, calçadas ruins, enfim, um ambiente público ruim e meu negócio privado instalado ali. Então é um conceito que a gente também tem que a coisa Incorporar. coletiva, né? Países desenvolvidos já tem Coletividade, a mais sociedade, a esse. gente tem que evoluir Sim, como pessoa, né? Pensar de uma forma mais para frente, para cima. Ok, o imposto não é bem utilizado, a gente vê um monte de né, tem baboseira problemas, tem aí, problemas. mas a gente tem que pensar também em crescer. E assim, ó, gente, tô na dúvida, procura um contador. Ah, mas ele me cobrou X para fazer uma consultoria, eu também cobro. Então, assim, eu acho que tem que respeitar os profissionais também. Procurar saber. Porque eu vou ser sincera com vocês, já vi gente com seríssimos problemas porque não emitiu nota, foi pego. E depois você paga uma nota 4 anos depois. Você paga, assim, quase 10 vezes o que você deveria pagar. Então é bom E legalizar e fica na você mira também, crescer. né? Né? Sai Depois do fica na discurso mira, também enfim. e vamos pensar em crescer e vamos pensar nisso. Então, a dica é, vai lá, Carnê-Leão, paga mensal, você vai ter uma renda, se você é autônomo, vai ter uma renda comprovada e vai ficar ok com a receita. Tá? Ou abre um CCM e emite nota fiscal também, E né? emitir nota fiscal. Vai na prefeitura, abre o CCM, emite nota Eu acho que não fiscal e tá precisa tudo nem ir, certo. tem algumas cidades que se cadastra pelo Online, né? online, Hoje tá cadastro bem, online. bem. Só vai lá, não sei se apresentar alguma documentação, mas imprime, entrega, mas é uma coisa, tá tudo muito assim mais fácil. Então fica a dica. Para a gente não deixar de responder as perguntas, mais uma perguntinha aqui. Como conseguir alvará de funcionamento? Tá, vamos lá. Eu vou né, fazer uma construção um pouco mais ampliada, porque o alvará de Sim, funcionamento claro. ele é na prefeitura ali e faz e com algumas medidas, atividades de baixo risco hoje já estão dispensadas, enfim. Bom, antes da gente entrar em específico no alvará, eu não vou me alongar, mas Sim. todo negócio ele tem regras. É simples. Todo negócio ele tem regras para que você seja um competidor naquilo, né? Então, assim, um time de futebol, para ele entrar no campo, ele tem que ter os jogadores, ele tem que ter os uniformes, ele tem que ter uma estrutura mínima. No mundo do mercado é a mesma coisa. E existem os órgãos que vão normatizando para que a gente não tenha problemas sociais. Então, vamos lá. Muita gente reclama, por exemplo, da vigilância sanitária. A vigilância sanitária pega pesado, etc, etc. Só que nós estamos vendo agora a importância da vigilância sanitária ativa na questão da pandemia e etc. Né? Quando a gente entra num restaurante, nós queremos ter a certeza que o alimento ele é manuseado de uma forma correta, né? Que previna riscos à nossa saúde. Né? Para o serviço de saúde, para o serviço de fisioterapia, é a mesma coisa. Então, quando eu vou montar, por exemplo, um consultório, eu preciso de alguns alvarás, né, para que ele fique pleno, ele tenha uma assistência, uma organização legal completa. Se você vai, por exemplo, no conselho, que é o que normalmente a maioria faz, é que registra até o CREFITO e para, né? Não avança no registro sanitário, porque para ter o registro sanitário você precisa ter o CREFITO, né? Então, vamos lá, o alvará ou a licença do CREFITO ela é mais simplificada. Você precisa levar o seu comprovante de locação do seu imóvel, junto com o seu registro, preenche os 2 anexos lá que vão te dar e você paga as taxinhas lá e tá registrado. O correto é, depois do CREFITO, você ter o registro na vigilância sanitária. Porque na vigilância sanitária, eles pedem o registro do responsável técnico.
E aonde você vai registrar o responsável técnico é no CREFITO, né? Então é mais ou menos essa linha. Uma linha mais detalhada ainda, então, é contrato de locação, alvará de bombeiro, CREFITO e vigilância sanitária. Em tese é isso. Aí tem algumas, daí dependendo da prefeitura, também tem alguns órgãos acessórios, como de limpeza urbana, enfim, que você precisa de recolhimento dos lixos, né, perfuro cortante, por exemplo, quem faz acupuntura, tem que ter uma organização de distribuição daquele, aí pode ou fazer contratação, ou pode dispensar nas unidades de saúde. Então, assim, existe um processo. E aí é simples, assim, a solicitação do alvará, ela não é complexa. Se você seguir a ordem correta, é mole, assim, preenche o formulário e entrega na ordem correta. O que é complexo? É a adequação do espaço, né? A adequação do espaço ela já é mais complexa, porque às vezes faz a abertura de um consultório num lugar que, assim, que não dá para ser um consultório ali, né? Então, que não existem condições sanitárias para funcionar um serviço de saúde. Então, aquele local... E assim, é complexo porque antigamente funcionava essas coisas, né? Porque não tinham tantas denúncias, etc. Hoje não. Hoje você tem rede social aqui rápido, né? Não tem jeito. Então, basicamente assim, se eu puder dar uma dica para quem quiser seguir os alvarás, faz um histórico do alvará que você tem, cria lá os prazos deles, dá uma analisada. No curso a gente conversa um pouco disso, e preenche esses formulários conforme os guias técnicos desses órgãos. Então, por exemplo, eu vou pesquisar, eu vou preencher na vigilância sanitária, eu tenho um guia técnico de adequação do meu local, inclusive com as leis referenciando lá, o que tem que ter. Então, a pia tem que ser como, aonde tem que ser a pia, a parede tem que ser como. Isso já tem os guias técnicos prontos. Então, segue aquilo, adequa o local, preenche o formulário e vai embora, né? Então, assim, não tem muito segredo. Outra coisa que chega muito pra gente é se eu preciso a diferença de um consultório, a gente já falou várias vezes, mas vamos bater, porque isso está sempre chegando. De um consultório para uma clínica, né? O que tem diferente? E se um estúdio de pilates precisa também, funcionaria como uma clínica ou como um consultório? Isso chega muito. Tá, bom, vamos lá. Com relação Depois a gente responde, Érica, já li sua pergunta aqui. Com relação a consultório, é simples, assim, tem uma diferença básica entre eles. É óbvio que tem os parâmetros assistenciais. A clínica ela tem maior escala, o consultório é menor. Mas o consultório você abre como um autônomo, um profissional liberal. Você não precisa de um CNPJ, né? Então você está prestando um serviço como um profissional liberal autônomo ali. Quando você abre uma empresa, você já tem uma pessoa jurídica consolidada que está prestando um serviço que é registrado num CNAE, né, num cadastro, na Receita Federal, que tem uma obrigatoriedade de emissão de nota fiscal. Só que assim, a clínica ela tem todo um potencial de custo maior que o consultório, mas ela também tem um potencial de escala. É por isso que eu abro clínica ou consultório. Não sei, você precisa ver qual é o estágio que você está, qual é o momento e fazer o dimensionamento. Porque se você, por exemplo, não tem cliente nenhum, não tem nada assim, para que vai entrar num custo alto com uma clínica, por exemplo, né? Então é fazer essas avaliações, mas a diferença básica é essa. E para Pilates eu entendo como clínica, assim, a minha interpretação é como clínica. Tem várias, né? Eu já vi pessoas falando que não precisa do registro e tal, depende, ficar dentro de uma academia, se não fica. Bom, você vai ser fiscalizado do mesmo jeito, então olha lá direitinho o que vai contar. Tem duas perguntas aqui, eu acho que a gente tem que responder. Como funcionaria uma empresa de home care? E Regiane está perguntando, Regiane, depende do estado que você está. O registro no CREFITO está sendo online? Precisa ver no estado. Aqui em São Paulo eu super sugiro que você entre no site do CREFITO onde você está e procure saber como é que está o procedimento. Alguns estão sendo por e-mail, outros você faz um cadastro no site, marca uma hora, outros já estão no presencial só com hora marcada. Então a gente não sabe em qual estado você está e também não daria para responder. Já que vai registrar negócio, já aproveita e se inscreve já se inscreve no aprimoramento para aprender a fazer
direitinho. Está em São Paulo, o registro está Que online bom. em São Paulo. Online. Online tá bem rapidinho. Pronto. Bem rapidinho. Como funcionaria uma empresa de home care? A Erika perguntou. Uma empresa de home care, ela é uma empresa, um CNPJ, né? Que ela não tem, se ela entender, ela não tem as necessidades de adequação física do local, né? Então ela funciona sem essas regras sanitárias do espaço físico. Agora tem muita empresa de home care que presta também assistência presencial, né? No presencial, né? Em loco. E aí precisa ter as condições sanitárias. Agora, mas precisa ter registro no CREFITO, né? Você só elimina a questão da vigilância sanitária, mas a questão da parte física, né? Mas do conselho precisa ter ainda. Né? Do CREFITO não tem jeito. O conselho é o órgão que é lei, né? Assim, é uma lei, né? No Brasil você tem esse sistema de fiscalização que, assim, eu acho que protege bem, assim, a sociedade, né? Tem, óbvio que tem defeitos, mas nós vamos evoluindo, nós vamos avançando e por aí a gente vai construindo. Ela perguntou, na empresa de home care, como faria em relação ao imposto? Você vai entender qual é a sua... primeiro, assim, como vou fazer referente a imposto? Se é um CNPJ, porque assim, não tem diferença se é um serviço de fisioterapia ou se é uma fábrica de doces, por exemplo. Isso. Não tem diferença. Você vai escolher a sua forma jurídica. Então, se você tem sócio, se não tem sócio, vai entender o regime tributário que você vai estar ali, se eu vou para um lucro presumido, se eu vou para um simples nacional, né? E aí vai em frente e vai embora. Então, faz essas decisões e entra no jogo, né? Que aí é aquele negócio da gestão. Não é da questão técnica, é da gestão, que a gente tem que ter aqueles elementos mínimos para fazer a caracterização inicial da nossa empresa. E essa caracterização inicial passa muito por você tentar escrever um modelo de negócio, ver o que você quer ofertar. Então, é uma coisa que dá bastante trabalho, porque você tem que sentar para pensar e ver e se posicionar em relação a isso. Uma coisa que está fora do script, Rafa, tem mais uma pergunta aqui, mas sim, claro. Uma coisa que está fora do script e chega muito são essas pessoas que têm um volume grande de pacientes, né, que atendem em domicílio e dizem, agora eu monto ou não monto um consultório. Chega bastante, inclusive chega nos cursos, né, chega na consultoria, chega nos cursos, chega nas perguntas, chega nas lives, nas aulas, né? Essa pergunta é bem clássica. Tenho lá, cheguei num nível de pacientes em domicílio grande e agora eu decido, vou para um consultório, abro uma clínica. E aí? Eu tenho a resposta parcial, mas é para você. Vamos lá. A gente tem alguns cases muito interessantes que nós fizemos, que nós passamos, né, com relação a isso. Bom, eu vou falar de um ponto de vista engessado e depois a gente vai para o ponto de vista de analisar a situação social. Porque um gestor, ele tem que estar com várias anteninhas ligadas, né? Todas. Vamos lá. Por exemplo, eu vou conversar com alguém, chegou aqui na consultoria pra gente, ou no curso, uma discussão dentro desse sentido. Eu tô atendendo 10 pacientes por dia, tô com a agenda lotada, eu vou abrir um consultório. Será? Será que os seus clientes, eles vão se deslocar para ir para o consultório? Será que a sua escala... Porque essa é a escala que a gente está um pouco na mente, sabe aquele negócio do o pai cria o filho, o pai e a mãe cria o filho para estudar na escola, fazer a faculdade e arrumar um bom emprego? A gente fica um pouco nessa construção. Será que a minha escala não está em trazer novos profissionais para dividir esse peso? Né? E aí, como que você garante essa resposta? Assim, garante a resposta, não se vai dar certo ou não. Vai dar certo. Prever o futuro. É bom falar isso. Não dá, né? É bom falar isso, que empreender, abrir empresa, existe um risco. Mas também, se você não fizer nada, você nunca vai saber. É assim, agora, esse risco pode ser minimizado quando você estuda gestão. Sim. Né? A gente tem risco em todo lugar, né? Todo lugar, tem jeito. Né? Vai estudando, vai organizando. Eu falo isso às vezes para as pessoas. Por que você está com tanta pressa? Não é porque, calma, respira, vamos construir isso aqui
porque essa construção é muito importante em todos os sentidos. Inclusive para você conseguir ver até onde você vai. Então, estudar gestão passa muito por isso. Você fazer reflexões mais profundas mesmo, dá trabalho, não é facinho. Não vai achar uma marca X aqui, inscreva esse número aí. Não, você vai ter um trabalho aí maior. Eu brinco, se tivesse fórmula mágica para dar certo, tava todo mundo igual, né? Então Mas assim, o gatilho, assim, a ideia para a gente fazer a tomada de decisão é ter indicador para avaliar. Tem indicador. Se eu, por exemplo, chegar nisso. Eu tenho 10 pacientes e não sei o quê, bem resumidamente, pô, vamos perguntar para o paciente se ele aceitaria, se ele iria para o consultório, né? Eu já vi muito dinheiro perdido, assim, cara. Mas eu acho que tem essa construção que a gente precisa avançar, assim, o fisioterapeuta, ele tem que entender que se ele não for, até o próprio colaborador de uma empresa, ele tem que ter esse protagonismo em certos momentos, né? Mas ele tem que entender que nós temos uma característica ou de cuidar da carreira ou de cuidar de negócio. Não adianta pensar tecnicamente. Não adianta ir para o consultório todo dia, acordar às 5, 6 horas da manhã, voltar às 8, 9 horas da noite e ficar só atendendo. Se não tiver aquele momento que a gente vai fazer reflexão sobre o nosso negócio, a gente não avança. E a gente tem que fazer essas reflexões até na área técnica. A gente sempre está refletindo o nosso fazer. Porque a gente entra num fluxo que, né, o comodismo, ele leva o fracasso, né? Porque alguém vai vir melhor que você. Sempre tem alguém, né? E se chegar, eu falo uma coisa, Rafa, que acho que é importante. Se chega nesse nível que você percebe que está empatando conhecimento, está na hora de você ampliar. As pessoas que vão trabalhar com você estão precisando de uma consultoria de marketing, de uma pessoa para contabilidade, de um apoio na gestão financeira. Então, isso é bom, isso não é ruim. Quando você está crescendo, isso está ampliando. Agora, é importantíssimo que você saiba deixar na mão dos outros o seu negócio, a sua especificidade, é um risco muito grande. Então, eu já vi gente quebrar assim, tá? Que é bem grande, entrega na mão, bota lá um administrador, vou para o shopping porque eu já estou ganhando muito, agora eu não preciso mais estar aqui. Muito arriscado, porque isso é um clichêzão, mas o negócio é o olho do dono, né? Se Sim. Você está lá, se você está acompanhando, ainda mais numa clínica, no serviço de saúde, em que qualidade e resultado são tão importantes. Érica colocou uma coisa aqui bem bacana, ela percebe isso, assim, ela abriu uma clínica, seria um outro negócio, porque ela já fez essa pesquisa, e os pacientes que ela tem na home care, ou seja, no atendimento domiciliar, não iriam para o consultório. Então, isso é importante. Gerou um indicador, né? Gerou um indicador, isso é importante. Essa modalidade, Érica, acho que é uma das mais ricas da fisioterapia, atendimento domiciliar, né? Agora... eu gosto bastante. Como você vai trabalhar isso e perceber o crescimento, fazer novos modelos de negócio. Tem gente que consegue fazer estruturas aí bem interessantes, completas, né? Trabalho com outros profissionais também, agregar outros serviços. Como essa estrutura vai ser construída, né? O planejamento é muito importante. Rafa, assim, arredondando um pouco, você falou algumas características que eu diria que é do empreendedor, do empresário, que é disciplina, organização, planejamento. Quando você escapa um pouquinho disso, as coisas dão uma desandada. A gente percebe isso, né? A gente escorrega Sim. um pouquinho, volta, segura aqui, tô precisando alinhar isso aqui e tal. Então, mesmo na intensidade do dia a dia, e assim, a gente acaba fazendo outras coisas e muitas coisas, né? A gente tem que ter esse time e esse cuidado para as coisas não saíram, porque quem não controla não tem dados, não tem indicadores e muito provavelmente não sabe onde está indo. Um beijo, Érica. Acho que era a consultoria. E sempre a gente tem que pensar que hoje a possibilidade de nós termos outras pessoas fazendo melhor que a gente é muito grande, assim. Nós temos que ter... eu sempre digo assim que a gente precisa ser sempre resiliente, né? E a resiliência, ela exige humildade de estar sempre preparado para aprender a fazer diferente, né? A Blockbuster, que era a maior locadora, não faliu à toa. Para agora a Netflix ser uma das empresas mais valiosas do mundo. Não estava olhando para os lados, não estava estudando o mercado, estava pesquisando o que as pessoas queriam.
né? A gente precisa avançar, né? A gente precisa colocar, porque o serviço de fisioterapia, o serviço da fisioterapia, a prestação da assistência, ela é altamente escalável. Porque eu falo, no Brasil, eu falo para 200 e tantos milhões de habitantes. Né? Porque assim, para todos vão precisar. Né? Quantos artigos científicos a gente fala que qual o percentual da população vai ter uma crise, por exemplo, de dor lombar? Né? Quantas pessoas serão internadas? Olha agora, Covid, quanto que a gente tem? Né? E assim, eu não tô, né, não é nenhuma questão falando de dados só para receita, mas é de importância do fisioterapeuta para a sociedade. Porque a empresa ela tem que ter uma finalidade que é destinada ao interesse público. Se ela não existe tiver isso, mais, ela não né? vai ser reconhecida, né? Nem o serviço, nem o produto, enfim. Não adianta, eu quero abrir empresa para ganhar dinheiro. Então, assim, você pode fazer outra coisa para ganhar dinheiro também. Se for para ganhar dinheiro, por que você vai abrir? O consultório e a clínica de fisioterapia, que todo mundo fala que tem um monte de dificuldade. Por que você não vai para outra coisa? Né? Então, assim, é sempre fazer essa reflexão. Né? Se eu tenho que criar na sociedade alguma solução. Eu tenho que propor alguma solução para a sociedade. Olhar para o lado e ficar atento, né? O Google sempre teve um objetivo, que é colocar as informações para que todos possam ter acesso. Até hoje é o mesmo objetivo. Tem um monte de coisa? Tem, mas é um propósito que a gente sabe. A Microsoft também, né? Que é oferecer serviços para que as pessoas possam, professores, alunos, eles colocam isso, possam ser criativos, facilitar a criação, e é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Então, assim, a gente tem que olhar para... Eu sempre gosto também de trazer esses grandes exemplos, as missões, a visão, os propósitos, para a gente olhar e se enxergar naquilo ali. Porque eu vejo gente que tem muito potencial, que tem muita experiência, tem uma formação muito boa e não consegue se encontrar, assim. E o porquê disso, sabe? É porque não estruturou. Eu acho que... eu sempre falo isso. Gente, dá trabalho pra caramba, mas senta para escrever. Sabe? Um plano de carreira dá um trabalhão. Eu faço isso com meus alunos na graduação. É bom falar sobre isso. Eu faço na graduação com os alunos da UNEB. Esse professor, eu nunca pensei que isso desse tanto... É bom, mas dá um trabalho... Claro que dá um trabalho enorme. De horas e horas, pelo menos umas 12 horas para você debruçar naquilo ali. Porque você vai ter que pensar em você. Você vai ter que pensar nos seus valores, você vai ter que pensar no seu comprometimento, na sua jornada educacional, no que você está desenvolvendo, onde você quer chegar, o que te anima, o que te motiva, e assim vai você. Então, Rafa, nós dissemos que íamos falar 30 minutos e já tem 42, né? Ou eu sou uma maritaca, ou você é uma maritaca. Maritaca é ou os dois, ou os dois. Google, ou ambos, né? Falamos muito, mas eu acho que vencemos aqui as perguntas que as pessoas mandaram. Contrato, autônomo, consultório, clínica, faz o quê? E pronto. Gente, obrigada pela presença de vocês. Rafa, se dê tchau para todo mundo. Uma boa noite e boa sorte para todo mundo, que a gente está sempre aqui à disposição para ajudar a desenvolver os negócios. Passem sempre por aqui, deixem as perguntas de vocês. Uma coisa legal que eu sempre falo no final da live, se quiserem sugerir temas, né, as dores, porque a gente está aqui para ajudar, né, com as dores, com dar uma luz, às vezes é um insight que sai, e discutir junto. Então, e na gestão hospitalar também, tá? A gente vai começar também as lives da gestão hospitalar e movimentar um pouquinho aí. Talvez em um outro dia a gente está estruturando aí, mas a gente vai começar a falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente aí cheio de, né? Pandemia, contratação, terceirização, tira, bota, pega, exige isso, não precisa daquilo, responsável técnico e não sei o quê. E no meio da pandemia, os gestores estão, né, com os neurôniozinhos ferventes aí, cheios de demandas. Rafa, obrigada. Um beijo, boa noite para todo todos. mundo que está aí. A live vai ficar gravada e a gente vai estar sempre por aqui. Se quiserem sugerir temas também na gestão e no negócio, a gente tem uma programação, mas a gente também está aí aberto para ter esse bate-papo e responder as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço.